gravando. O primeiro vídeo é sempre difícil. Vou me apresentar primeiro. O meu nome é Elisa Numala Correia Nunes Pedro. Sou casada, mãe de 2 filhos. E este é o nosso primeiro vídeo do canal. Palmas pra mamãe! Palmas pra mamãe! A minha filha é a minha espectadora hoje. Então, eu vou começar por me apresentar. Hoje será apenas um vídeo de apresentação mesmo. Mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma oração de consagração. Porque sim, eu quero que este canal seja exclusivamente para o serviço do Senhor. Então, eu quero consagrar mesmo, intencionalmente, este canal para que aqui nós possamos partilhar experiências que eu tenho tido com Deus e quem sabe no futuro outras pessoas também possam estar aqui para poder partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Então, vamos começar por consagrar. Desde já vou fazer aqui uma diferenciação. Existe uma diferença entre consagração e entrega, né? Neste caso, quando é uma consagração, significa dizer que é para uso exclusivo de Deus. Tá? E quando nós estamos simplesmente a santificar ou a entregar a alguém, a apresentar algo, é para que Deus purifique e tire aquilo que não está bom. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tiver a falar de santificação, se eu tiver, por exemplo, a dedicar a minha filha a Deus na apresentação na igreja, por exemplo, que é uma coisa que nós fazemos muito, é simplesmente uma santificação, uma entrega, uma apresentação, tá? Mas quando eu estou a entregar a Keren na igreja e é feita uma consagração, significa que a Keren vai ser para uso exclusivo de Deus, como por exemplo Samuel, tá? A Ana, quando entrega Samuel para o templo, é porque ela queria que ele realmente fosse para o serviço exclusivo de Deus, tá? Então existe esta diferença entre santificação e consagração. Eu aprendi isso essa semana e então já aqui inicialmente ensinar para vocês também. Espero que vocês tenham gostado desta primeira parte. Então vamos começar por consagrar este canal e por favor, se no decorrer da nossa caminhada vocês entenderem que eu estou a fugir um pouquinho do foco, vocês podem me chamar a atenção, por favor. Eu quero que esse canal seja para uso exclusivo de Deus, tá? E que nada seja feito dentro deste canal que não seja para esta finalidade, porque realmente este canal é para isso. Então pronto, Deus, eu te agradeço por este dia, pelo cuidado, pela proteção. Obrigado, Jesus. Eu consagro este canal em tuas mãos para que ele sirva realmente para uso exclusivo do Senhor. Como o Senhor quiser conduzir, que não seja eu a conduzir, que não seja a minha emoção a conduzir, que não seja a minha necessidade de aprovação a conduzir, mas que seja conduzida por ti, conduzido por ti, Senhor, e que tudo seja para glorificar o teu nome, Jesus. Essa é a minha oração, através do teu nome, que pessoas sejam abençoadas por intermédio deste canal e sejam curadas em nome de Jesus Cristo. Eu consagro este canal em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, e você aí diga amém. Prontos, canal consagrado. Vou começar por me apresentar novamente, como já falei, não é? Eu tenho esse projeto desde 2020. Na verdade, Deus falou comigo em 2020 para criar um canal de partilha da Palavra de Deus. Inicialmente, eu comecei a partilhar a Palavra de Deus numa página no Facebook. Para quem quiser poder ir lá visitar, tem alguns vídeos. Está meio parado, né? Mas eu vou tentar ser constante por lá também, tá? Em 2020, Deus me apareceu em sonhos, isso no Brasil. Acho que estou a romper muito a minha história, né? Mas eu vou contar primeiro por que o nosso canal tem o nome do Benutra, tá? Depois eu vou prosseguir com a história. Eu estava deitada em casa, estava a dormir e o Senhor me apareceu em uma visão. Foi um sonho assim muito espiritual, mas muito lindo. Eu não me lembro de ter dormido muito. É aqueles sonhos rápidos, sabe? Quando você deita e já começa a sonhar. Eu estava a dormir assim, com o meu rosto de frente à parede e abri uma janela na parede assim que eu me deitei, abri uma janela na parede e era como se naquela parede tivesse um espelho em que eu conseguisse ver o reflexo daquilo que estava acontecendo por trás de mim. Então eu conseguia ver, primeiro desceu, ai meu Deus,
Meu Deus, eu vou tentar não falar em línguas porque não quero escandalizar pessoas. Então, desceu primeiro uma comitiva de anjos. Jesus, meu Deus, por favor, me segura. Desceu uma comitiva de anjos primeiro. Depois desses anjos ficarem assim em torno do lugar, desceu um leão branco que estava montado, um anjo por cima. E era um leão tão lindo, e era branco, e era muito reluzente, e eu não conseguia olhar para o rosto dele. Eu via assim pelo espelho, como eu expliquei para vocês. Eu via pelo espelho apenas o reflexo daquilo que estava acontecendo por detrás de mim. E quando o anjo desce montado naquele leão, rugindo muito forte, eu quase que não conseguia ver. Muitas vezes os meus olhos fechavam e Deus meio que me dizia: abre os olhos porque eu quero que você veja isso. E eu relutava porque era muita glória. Então o Senhor falou assim para mim: a partir de hoje você vai se chamar Ben-Nutra. Inclusive ele me pediu para repetir 2 vezes, porque eu não tinha entendido bem. Ai, Jesus. E o anjo que estava montado naquele leão me pediu para repetir, inclusive soletrando. Ele me disse: fala B, eu repetia B, mas assim com muita dificuldade. Assim, com muita dificuldade de enxergar. E hoje me pedia para repetir, repita B, e eu repetia B. E ele me falava nu, e eu repetia nu. E ele disse: Ben-Nutra, repita, Elisa, Ben-Nutra. E ele apontou o dedo para mim, assim, no meu rosto, e disse: a partir de hoje você vai se chamar Ben-Nutra. E ele me pediu para, na altura, em 2019 para 2020, para começar a fazer vídeos na internet, que era para pregar o evangelho, para falar da palavra. Ele estava me dando uma nova identidade, e a partir daí eu tinha que levar essa identidade comigo, porque ele tinha mudado o meu nome. E depois daquele dia eu abri uma página, de facto. Eu comecei a partilhar a palavra do Senhor na minha página Ben-Nutra. Então, por este motivo é que a minha página do Facebook chama-se Ben-Nutra, tá? Depois disso, teve outras visitações do Espírito Santo de Deus na minha vida, mas que com o passar dos dias nós vamos, né, depositando e conversando. E meio que há uns 3 meses atrás o Senhor tem me incomodado para me expor. Inclusive, eu tenho tido muitos sonhos, assim, subindo num carro, na presença de todo mundo, e eu exposta, tipo, completamente nua. Mas, ao mesmo tempo que eu estou nua, eu não sinto vergonha de estar despida. E ao mesmo tempo que eu estou despida, é como se ninguém ao meu redor visse que eu estava despida. E o Senhor, nesses dias, vem falando comigo para eu me expor, E isso é uma coisa que sempre me fez muita confusão, e por esse motivo é que por muitos anos eu me escondi, porque eu sempre tive muito medo de estar exposta. E o Senhor tem falado comigo durante tantos meses, tantos anos, né, para vocês terem uma noção. É de 2019 para 2020 que o Senhor me deu esse sonho. E o Senhor tem falado para mim, para eu me expor, para eu estar à disposição para Ele, para ser usada por Ele. Então, eu estou aqui, por esse motivo que eu estou aqui. Como Jonas, na verdade, enviado a Nínive, fugitivo. Fugitivo, mas pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui. E se você está a ver este vídeo, já és convidado a orar por mim, por favor, porque não é uma luta fácil para mim. Eu acredito que tem a ver um pouquinho também com a estrutura familiar em que eu fui criada. Sou filha de pastor. Quem é uma vez filha de pastor, nunca mais você deixa de ser. Sou filha de pastor, fui criada num lar cristão. Desde pequena eu cresci envolvida nesse contexto de igreja, culto. Então, para mim, isso sempre foi muito familiar, este lugar. Eu lembro que na nossa primeira casa, na Boa Vista, as primeiras lembranças que eu tenho, assim, inicialmente, é do meu pai sendo chamado de pastor. Então, na nossa casa sempre teve muito essa coisa de fazer cultos domésticos. Sempre teve isso, desde pequena que eu vejo e eu assisto a forma como os meus pais, né,
tinham essa devoção e tem até hoje. A minha mãe, hoje sou a minha mãe porque o meu pai faleceu em 2020, essa devoção por Jesus. Então, Jesus é familiar, Jesus é amigo, Jesus é presente, Jesus é, como é que posso dizer? É um assunto muito falado sempre foi um assunto muito falado na minha casa. Então, quem sou eu, né? Vamos começar. Eu nasci dentro desse contexto de um lar cristão. Os meus pais foram formados por missionários, missionária Beck. Cresci dentro de uma missão. Inclusive eu tenho algumas fotos aí guardadas de muito tempo. Se calhar eu coloco aqui algumas. Eu assim no meio da missão com as missionárias traziam bonecas do Brasil, dos Estados Unidos, sítios assim distantes, porque eles vinham com o objetivo de fazer missões, né, de pregar a palavra e ensinar, fazer discípulos, né, para que depois, posteriormente, esses discípulos levassem adiante o serviço do Senhor. Então eu estive muito nesse lugar. Inclusive a minha mãe conta que eu tinha uma enfermidade na minha perna, não sei se é a direita ou a esquerda, mas eu tinha uma enfermidade na minha perna. E um dia destes, Deus usou a missionária Beck. A minha mãe fala muito dessa missionária, porque realmente ajudou muito ela. Usou a missionária Beck para falar com ela a respeito da minha perna, porque a minha mãe nunca tinha percebido que eu tinha uma perna diferente da outra, que uma das minhas pernas estava meio que estava mais curta, né? Uma estava mais curta que a outra. E a minha mãe nunca percebeu. E a missionária disse: olha, coloca a tua filha aqui deitada na cama. E foi a primeira vez que a minha mãe percebeu assim, viu que realmente estava acontecendo alguma coisa comigo. Depois a missionária orientou-lhe um tratamento e ela fez aquele tratamento, e pela graça de Deus hoje eu não tenho nenhuma deficiência. Mas se Deus não tivesse usado aquela missionária para falar com a minha mãe, talvez a minha mãe tivesse percebido daquela dificuldade mais tarde e talvez fosse mais difícil reverter, né? Porque naquela altura era uma doença muito constante e até hoje existem pessoas, você sabe aquelas pessoas que têm uma perna maior que a outra e andam assim a coxar? Pois é, se o Senhor não tivesse usado aquela missionária, talvez hoje eu seria mais uma dessas pessoas deficientes, mas pela graça de Deus o Senhor me curou. Então o Senhor já vem realizando coisas na minha vida desde muito cedo. Na minha infância eu fui uma criança tranquila, sempre fui de um temperamento mais retraído, não sou uma pessoa muito espalhada, sou uma pessoa mais retraída, mas na minha sou muito tímida mesmo. Mas o Senhor me escolheu, então pronto, não posso colocar a minha timidez como uma barreira. Inclusive o Senhor me fez desse jeito exclusivamente, exatamente porque o Senhor sabia que Ele ia usar esse lado também para o serviço dele. Então Deus, quando Ele nos chama como nós estamos, como nós somos, porque Ele mesmo é quem nos criou e Ele sabe por que motivo nos criou desta forma, então eu não questiono. Porém, eu sou uma pessoa muito faladeira, eu gosto de falar. Aprendi isso com Deus, inclusive, a falar, a me expor, então pronto. Depois eu entrei para a escola, tive muita dificuldade na escola, né, os primeiros meses de interação. Fugia muito da escola, não ia para a escola sem me darem dinheiro. Inclusive os meus irmãos brincam comigo que você era bem exigente. Falava mesmo assim: eu não vou ir à escola se não me derem um kwanza. Na altura era um kwanza. E eu não ia mesmo. Eu lembro-me que os meus pais contam que eles me tiravam da cama para me levar ao banheiro para tomar banho. E eu dormia em pé, davam-me banho e eu continuava assim a fingir, né? Porque era tudo fingimento. Que estava a dormir assim bem mole, me davam banho, me vestiam eu assim mesmo bem mole. Tudo a dormir, fazia tudo assim. Só para não ir à escola, mas só ficava assim, só reanimava quando me dessem dinheiro. Aí depois de me preparar, me dava lá, ele disse: toma um kwanza. Aí eu, um kwanza, então recebia, ia para a escola e muitas vezes eu fugia da escola, parava no meio do caminho, escrevia A, B, C, D, e chegava em casa, a mãe quando perguntasse o caderno, o que deram na escola, eu mostrava aquilo que eu tinha escrevido no caderno. E um dia destes, uma vizinha me apanhou, eu me escondia num beco perto da escola, e uma vizinha uma vez viu-me. Não comentou, achou que tipo, eu estivesse parada simplesmente à espera de alguém. Só que depois ela percebeu que eu parava muito ali naquele beco. Então ela queixou, falou para minha mãe, disse: olha, dona Lina, a tua filha, ela não tem ido à escola, já é a terceira ou quarta vez que eu encontro ela lá no beco. Encontro ela sempre sentada a escrever coisas no caderno. Então, por favor, presta atenção. Depois daquele dia, os meus irmãos começaram a supervisionar e algumas vezes me levavam mesmo para a escola.
Na escola, eu sempre tive os olhos bem rasgados e muitas vezes a professora não conseguia perceber se eu estou a dormir ou estou realmente a ver, porque os meus olhos eram mais rasgados do que eles são hoje. E teve um cenário que eu estava na escola e a professora sempre me chamava, porque para ela saber que eu estou acordada e estou a prestar atenção na aula, ela tinha que me chamar Elisa. E aí eu respondia. Se eu não respondesse, significa que eu estava a dormir. E eu dormia muito na escola. Eu dormia muito na escola. Então teve um dia que eu adormeci na sala de aula e comecei a fazer xixi na saia. A professora primeiramente me chamou, eu respondi bem rápido, assustei assim do sono. Só que depois ela deixou e eu adormeci mesmo já de tudo, mesmo já dormi quento sem troco, amigas. Só sei que comecei a mijar e um coleguinha do lado percebeu que eu estava a fazer xixi e disse: professora, a Elisa está a se mijar. Aí a professora, quando viu, veio, me acordou e todos os alunos da sala, todos os coleguinhas começaram a rir de mim e foi muito traumático, tanto é que eu me lembro até hoje. Porém, de lá pra cá, ou de lá depois em diante, eu passei a prestar mais atenção na aula, passei a perceber realmente, comecei a crescer, acho que também era pequena, acho que esse processo de inserção para a escola, tipo de casa para a escola, já é um processo muito brusco. Antigamente não tinha muito essa coisa de creche, ou pelo menos a nossa condição financeira não permitia muito para ter esse primeiro contato, primeiro com a creche, depois com a escola, então foi diretamente para a escola. Então, inicialmente foi um pouquinho traumático para mim, porém depois acabei me adaptando. Depois dali, nós ficamos, né, esse tempo todo da minha infância, acho que até os 7 anos ou 8 anos, nós vivíamos na Boa Vista. Depois nos mudamos para a para Viana. Nós morávamos ali nas imediações do quilômetro 12, quilômetro 12, Viana, qual é a referência que eu posso dar mais? Moagem, inclusive chamam de estalagem Moagem. E é mais ou menos naquelas imediações da estalagem Moagem, o nosso pai construiu aí uma casa maior, com 4 quartos, então cada um já tinha o seu lugar de dormir, porque na Boa Vista, eu particularmente dormia na sala. O meu pai teve 7 filhos e eu sou a 6ª filha. Só tinha 2 quartos na Boa Vista, então tinha o quarto do pai e o quarto do mano e nós dormíamos na sala. Então, depois do jantar, que nós jantávamos à mesa, lembro-me que nós tínhamos uma mesa de madeira comprida de 6 lugares e nós nos sentávamos à mesa onde fazíamos as refeições e era ali onde nós éramos discipulados pelo nosso pai, onde nós aprendíamos a palavra de Deus e posteriormente cada um arrumava a sua caminha e dormia. Inclusive neste cenário, teve uma vez que nós dormimos, né? Eu estava a dormir com uma prima irmã minha, filha do meu tio, e ela vomitou no meu cabelo, mais um acontecimento traumático, além de ter feito xixi na sala. Ela vomitou, ela comeu muito, porque na nossa casa sempre teve muito essa questão de bis, sabe? Tipo, você comer e repetir. Não sei como é que chama aí no vosso, para quem está assistindo, não sei como é que vocês chamam, mas nós chamamos de bis. E ela comeu muito, depois ela pediu para repetir, a minha mãe super liberava, repetir, não era um problema, graças a Deus. Eu não tenho assim memórias de ter faltado algum alimento em casa, de ter faltado comida. Não tenho, se calhar os meus irmãos, mas eu particularmente não tenho nenhuma memória assim de faltar comida. A minha vida inteira sempre teve comida em casa, né? Nunca foi assim de ter comida tipo para desperdiçar, mas nunca tivemos necessidade assim de ir pedir comida fora ou qualquer coisa parecida, nunca teve. E essa minha prima pediu, né, para repetir e tudo mais, só que ela comeu demais, que depois quando fomos deitar, ela acabou vomitando todo, depois para piorar minhas irmãs, era fungo, o jantar naquele dia foi fungo. E ela vomitou no meu cabelo. Na altura, o meu cabelo era bem grosso. Falando em cabelo, esse cabelo é meu, tá, família? Esse cabelo é meu, tá? Não é peruca, não é extensão, não é nada, é meu cabelo. E ela vomitou no meu cabelo e todo o fungo coou, assim, sabe? Junto com o vômito, com a água do vômito, o fungo, tudo coou assim no meu cabelo. E meu cabelo era bem crespo, bem duro. E ficou assim todo fungo no meu cabelo e eu gritava. As minhas irmãs naquela hora da noite me levantaram para me lavar, para me dar banho. Meu cabelo era muito rijo e elas me penteavam para tirar aquele todo fungo que entrou mesmo no cabelo. Ouve! Aquela noite foi péssima, tanto que eu me lembro até hoje. Mas
Mas é um acontecimento traumático. Então, as minhas irmãs, elas sempre tiveram muita dificuldade de cuidar do meu cabelo. Meu cabelo sempre foi muito crespo, muito duro, muito indomável. E então, elas também não tinham muita habilidade assim de fazer tranças e tudo mais. Então, a minha infância toda até a adolescência, eu tive muita dificuldade de cuidar mesmo do meu cabelo, porque as minhas irmãs não sabiam como fazer. Então, muitas vezes o meu cabelo ficava mesmo largado, tirando as vezes que eu ia para uma amiguinha para poder fazer alguma coisa que prestasse. A maior parte do tempo eu ficava mesmo com o cabelo no ar. Prontos, saindo dessa fase, né, da Boa Vista, nós fomos viver na estalagem. Lá já era uma casa maior. E como então? Lá já era uma casa maior, já tinha 4 quartos. Estou a fazer uma apresentação geral para vocês me conhecerem, para saberem exatamente quem é essa pessoa que está perto de vocês. Quando nós fomos na estalagem, eu comecei a ter as minhas primeiras, os meus primeiros momentos assim com Deus, se posso assim dizer, uma coisa assim mais de tu para tu, sabe? Porque Deus sempre foi presente, mas era uma coisa assim muito de ouvir os meus pais, nunca assim, tipo, eu particular com eles, sabe? Então, muitas vezes, durante a minha infância, eu lembro-me já assim, a entrar para a adolescência, eu tive uma experiência com Deus, assim, a primeira, assim, posso dizer, a primeira experiência com Deus. Foi que eu estava na sala, no culto. O culto familiar na nossa casa era tipo, não tinha essa de nada, era todos os dias. Depois que nós crescemos um pouquinho, é que o pai moderou um pouquinho aí nos cultos e passou a ser 3 vezes na semana. Mas o que eu me lembro assim, 3 vezes na semana passou a ser quando nós já éramos grandes, tipo 18 anos. Antes disso, era mesmo tipo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era mesmo todos os dias. O culto só não acontecia se o pai não estivesse, não, ainda que o pai não estivesse, o pai ligava, estava fazendo o culto, o culto era tipo familiar, era obrigatório lá em casa, sabe? O culto lá em casa era obrigatório, jejum lá em casa era obrigatório, não, era contra a nossa vontade. Se o pai chegar e falar é 21 dias de jejum, é 21 dias de jejum. Se o pai chegar, é 10 dias de jejum, é 10 dias e o jejum lá em casa, família. Estou a gritar muito, tenho que me conter. Respira fundo. O jejum lá em casa, família, não era aquele jejum até 12 horas. Eu aprendi que existe jejum até 12 horas. Depois de um bom tempo, o jejum lá de casa era mesmo das 7 até as 18 horas. Assim que o pai chegasse, era hora de encerrar. Era assim o jejum lá de casa. Então todo mundo já sabia. Quando era para fazer jejum, era mesmo para fazer. Prontos, depois dessa fase... Não, depois dessa fase não. A minha primeira experiência, né? Parei ali. Tive a minha primeira experiência com Deus. Eu estava na sala, era um dia do culto, estávamos em oração na sala. E o meu pai, ele sempre foi um homem de muita oração, muito fervor. Quem me conhece sabe, quem conhece o pastor Albertino Nunes sabe. O meu pai sempre foi um homem de muita oração, um homem muito fervoroso na oração. E um dia desses ele orava intensamente. Nós somos sul, nós somos do sul de Angola, então no sul de Angola fala-se umbundo. Mas o pai orava, e o pai orava uma língua que era diferente. Não era umbundo, porque a nossa língua materna sempre foi uma coisa assim, também muito presente lá em casa. A mãe falava a língua, o pai falava, alguns irmãos falavam, as tias que vinham em casa falavam. Então eu sabia exatamente quando é que eles estavam a falar português, quando é que eles estavam a falar umbundo. Então, não era português, não era umbundo, era uma língua completamente estranha que o pai estava a orar. O pai estava orando uma língua estranha. Mas, tipo, eu ouvia, mas eu percebi que só eu ouvia o pai, a voz do pai, a orar aquela língua completamente estranha. E eu me arrepiava toda. Assim, uma coisa de Deus, uma coisa do céu, sabe? E foi assim a minha primeira experiência que eu lembro, assim, com Deus. Depois daí, comecei a crescer e tudo mais, sempre envolvida em tudo aquilo, EBD, escola, Bíblia. Em casa tinha muita Bíblia, o pai tinha muitos livros, ele era formado em letras, então ele era um homem que escrevia muito. Ele escrevia muito, em casa tinha muitos papéis, muitos livros, muitas bíblias, dicionários, muita coisa mesmo que infelizmente,
infelizmente nós não temos tirado bom proveito disso. Talvez não tanto quanto devíamos. Mas o pai tinha isso lá em casa. E pronto, sempre que eu precisasse de algum suporte, o pai sempre chamava e ele me instruía à mesa. Sempre que o pai notasse algum tipo de comportamento desviatório ou desviativo, não sei se está correto, o pai sempre foi o homem que chamava para conversar. Eu me lembro que o meu pai, a única vez que ele usou a vara para me disciplinar foi porque eu saí, a nossa casa era grande, tinha 2 portas. E na altura ainda não tinha, o pai não tinha vedado, estava vedado, mas o pai não tinha colocado portões e a nossa casa dava acesso a 2 ruas. E eu saí, fui brincar e abandonei a casa completamente assim, né? As portas abertas, as janelas abertas, na altura ainda não tínhamos gradeamentos. E a nossa casa era caminho, né? E naquela altura também era naquela altura que roubavam boi de botija, família. Então tinha muitos gatos. E eu saí, fui brincar, abandonei a casa assim, a Deus dará, e deixei o meu irmãozinho pequeno, estima, sozinho lá em casa. E 17, saí às 13, depois da escola, depois de almoçar, depois da escola, fui brincar. E quando o pai chegou por volta das 17 horas, que era exatamente a hora que ele voltava do trabalho, ele encontrou a casa assim toda largada, ficou super chateado, pediu para uma amiga chamar-me na rua. Ela chamou-me e quando eu cheguei, o pai muito bravo explicou-me porque que ele ia me disciplinar com a vara e me disse: eu vou te bater porque você deixou a casa largada, você sabe que aqui tem gatunos, você sabe que o teu irmãozinho está ali, precisa da tua ajuda, da tua atenção, do teu cuidado, você abandonou, então por isso é que eu vou te bater. O pai me fechou no quarto, me deu uma grande sova. Depois eu consegui escapar, abri a porta bem rápido, corri no quarto de banho, tranquei. E o pai ficou a me falar: você não pode fazer isso, não sei o quê. E foi a única vez que eu me lembro que o pai usou a vara comigo, porque o meu pai, ele era muito carinhoso. Quem conheceu, né, porque ele já está nos braços do Senhor, quem conheceu meu pai vai poder talvez no futuro deixar um comentário a confirmar o que eu estou a dizer. O meu pai sempre foi um homem muito carinhoso, ele sempre foi muito atencioso conosco e sempre nos prestou muita atenção, sempre orou muito conosco, ele era um intercessor mesmo. Não só conosco, mas com a nossa família, as nossas tias, nossas primas. Inclusive na nossa casa era como se fosse um hospital. Vinham muitas pessoas para ele orar com eles, pessoas que eram estéreis, para vocês terem a noção da dimensão que o meu pai chegou, assim, em Deus, em intimidade com Deus. Vinham pessoas estéreis orar, para receberem oração, pessoas saíam daí curadas de esterilidade. Quando o pai orasse com essas pessoas, muitas delas vomitavam vermes vivos a andar assim. Pessoas eram curadas de enfermidades terríveis, de paralisias. Nós já recebemos lá em casa pessoas que não andavam, pessoas que não falavam, pessoas com derrame, enfim. Todo tipo de enfermidade que vocês podem imaginar, lá em casa era um hospital. E sempre que fosse para acontecer uma coisa dessa lá em casa, um trabalho de libertação, que era assim que chamava. Inclusive meu pai tinha um time, um grupo de jovens que ele também treinava. Sempre que fosse para ter um trabalho desses lá em casa, o pai nos colocava em jejum todos, como eu falei. Ele nos colocava em jejum, encerrava às 17 horas, encerrávamos o jejum às 17 e a pessoa que precisava de oração vinha. E o pai orava por elas e era a noite toda, até as 2, 3 da manhã em oração forte, até que os demônios saíssem. E era mesmo, era terrível, família. Já teve uma vez que o pai em oração de uma moça que estava endemoniada, os demônios quando saíram, eles saíram mesmo e sabe quando veio um vento assim, eles saíram e fugiram pelo teto, tanto é que o teto da nossa casa assim rachou. Na nossa casa tinha teto de zinco na altura. O teto rachou e levantou mesmo, os demônios foram embora e a pessoa caiu, a pessoa tinha se manifestado. Sabe quando a pessoa se manifesta e começa a falar: eu vou lhe destruir? Não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas isso lá em casa era muito comum, era um pouquinho assustador algumas vezes, porque muitas vezes o meu pai me colocava lá também para assistir, não só eu, mas os meus irmãos todos, muitas vezes nós presenciamos os trabalhos que ele fazia, porque ele nos ensinava como fazer. Então, é mais ou menos nesse ambiente onde eu fui criada e a minha filha já está começando a ficar um pouquinho chata. Então, por hoje é tudo, vou dar continuidade
outro dia, tá? Mas por hoje eu também, para o vídeo não ficar muito longo, acho que já passou muitos minutos, para o vídeo não ficar muito longo, também já tá ficando escuro aqui, então eu vou deixar para outro dia, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, eu amo vocês, Deus também, Deus ama muito mais, e prontos, e tchau, tchau, beijos da Eli, no caso da Benutra, tá? O meu nome é Benutra, me chamem, porque essa é a minha identidade. Inclusive, eu tenho um fio com este nome, não é o que eu estou a usar hoje. Hoje eu estou a usar o do nome Keren, que é o nome da minha filha, da minha caçula. Já falei que sou mãe, né? Sou mãe de 2 filhos, sou casada. Já falei. Tchau. Já falei.